Olá, companheiros, companheiras, você que está nesse momento em casa, você que também nos acompanha via internet. Nós, nesse momento, vamos levar até você o programa Elucidações Espíritas, com entrevistas a dirigentes e expositores e escritores espíritas. O nosso convidado de hoje é Rondon Ikeda, ele que é do Centro Espírita Paulo Apóstolo, situado na Travessa José Camim, número 170, no bairro Caseca. E o tema também é muito importante. Mas antes de informar o tema, nós queremos pedir a Deus, a Jesus, os benfeitores espirituais, para estar ao nosso lado, nos ajudando e também fortalecendo você que está em seu lar, você internauta, que todos nós possamos receber as bênçãos espirituais dos benfeitores amigos, trabalhadores de Jesus. O nosso tema de hoje é um tema muito importante, o objetivo da reencarnação dos espíritos, com o comentário do nosso companheiro Dr. Rondon Ikeda. Rondon, seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, obrigado. Prazer estar aqui. Muito bem. Nós também agradecemos a você por aceitar esse convite para falar desse tema, né? Um tema de reencarnação. Nós já vamos nem trabalhar se a reencarnação existe ou não existe, que para nós é uma coisa tão comum no nosso dia a dia, né? Já conscientizado todos nós que a reencarnação é um fato concreto, que ela já existe. O tema então, objetivo da reencarnação dos espíritos. Qual é o objetivo, Rondon, da reencarnação dos espíritos aqui nesse planeta Terra? Pois é, antes de eu responder essa pergunta, esse comentário que você fez previamente é muito interessante, né? No Brasil, especialmente, onde o país que abraça vários credos religiosos, muita gente acredita que a tese da reencarnação, a crença da reencarnação, é somente dos espíritas. E não é bem assim. Então, houve uma pesquisa há poucos anos que demonstra que quase 40% dos brasileiros acreditam na reencarnação. Acho que 70% acredita. Vamos dizer assim, acredita piamente, né? Aquela, falar assim, a questão de reencarnar é uma questão assim que me agrada, é um tema que me mostra que realmente há uma justiça, há algo que realmente esclarece e nos consola, né? Que é a reencarnação. Então isso já está no íntimo de cada um. E nos vários estágios que nós, espíritos, atravessamos na nossa caminhada, na nossa existência, nós vamos cultivando essa crença naturalmente. Então não é porque eu pertenço a determinado credo que é obrigatório, né? É compulsivo a aceitar a ideia da reencarnação. E muita gente confunde, acha que essa crença da reencarnação foi adotada pela doutrina espírita, por Kardec. Não é. Porque esse entendimento da necessidade de retornar o espírito à matéria, isso se dá há milênios. Os próprios egípcios, né? Os budistas, os judeus, os indianos, eles já acreditam na crença da reencarnação muito antes de Jesus. E mais interessante ainda, os escribas, os escribas, né? A própria Igreja Católica, em determinado tempo, né? 300 anos depois de Cristo, mais ou menos, até acontecer os vários concílios, retirou, né? A questão da reencarnação, vamos dizer assim, dos dogmas da Igreja. Então isso é algo forte, né? Algo que nós podemos considerar. E nós encontramos fatos, né? Desde a atualidade, a questão científica, Dr. Hernani Guimarães, que publicou o livro Reencarnação no Brasil, o próprio Dr. Ian Stevenson, da Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos, um excelente livro com mais de 1.500 casos de descrição da reencarnação, ou seja, lembranças de existências anteriores à atual. Então isso é algo que a própria ciência admite. O título dessa obra do Dr. Ian Stevenson
Reincarnation e Biology, ou seja, reencarnação e biologia. Ele não é espírita, ou seja, não adota nenhuma crença. A própria ciência já admitindo a questão da reencarnação como algo natural. Na época de Cristo também era comum eles aceitar a reencarnação, entender, tanto é que os apóstolos perguntaram a Jesus quem ele era, né? Sim. Aí ele passa a pergunta, o que vocês acham que eu sou, né? Exatamente. Uns fossem que eu seja Jeremias, outros que eu sei Elias. Isso. Então... Aí ele pergunta, ele falou assim, eu sou filho de Cristo, você é Elias reencarnado? Não, achava que ele era Elias reencarnado, né? Exato. Porque o próprio... Ele falou, não, Elias já veio e vocês não conheciam. Exato. O próprio Antigo Testamento, né? Os profetas já descreviam a questão da necessidade do Filho de Deus, do Messias vir à Terra. E para que isso acontecesse, Elias deveria vir antes. Então tem que pensar, seu Elias. Exatamente. Mas Elias não veio, não, Elias já veio. Uma entidade que já havia falecido, Elias, e que deveria retornar. E Jesus esclarece aos apóstolos, né, que Elias já veio e não reconheceram e fizeram tudo que lhe aprouve. Então aí os discípulos reconheceram que Jesus falava de João Batista. Então isso era muito patente e claro, só que não com tamanha precisão que a doutrina espírita nos revela e nos clareia a respeito do processo da reencarnação. Mas Mauro, voltando à questão da pergunta, né? O objetivo da reencarnação dos espíritos. Qual o objetivo? Vem aqui para passear, um lazer, tem uma passagem aqui rápida, porque é tão rápida, né? Muito rápido. Muito rápido. Nós já temos de pronto a primeira resposta, né? Essa pergunta, na verdade, os espíritos respondem a Kardec com duas respostas. A primeira delas, todos nós já temos o contato e o esclarecimento, que é a necessidade do progresso. Nós, espíritos, estamos subjugados a uma lei divina, a lei do progresso. Todo espírito foi criado igual, simples e ignorante. E diante das suas experiências, das suas escolhas, das suas decisões, às vezes acertando, às vezes errando, cada um vai constituindo em si um mapa. Às vezes eu preciso dominar mais o meu orgulho, o meu egoísmo. Às vezes eu preciso trabalhar mais a minha ignorância. Às vezes eu tenho que trabalhar mais o perdão, de acordo com a minha situação atual como aluno. Então nós temos uma diversidade, né, de conhecimento, de bagagem muito grande. E é através da reencarnação, esse propósito divino, que nos concede essa misericórdia para o progresso. Muitos poderiam perguntar, mas no plano espiritual, né, lá na erraticidade, nós não estaríamos também aprendendo e desenvolvendo? Sim, lógico, mas não com a intensidade, não com o teor grandioso que a reencarnação nos coloca, porque é através dela que nós somos experimentados. É através da reencarnação que nós somos provados se realmente nós conquistamos algum conhecimento, algum desenvolvimento em nós. Porque no plano espiritual, nós temos muita ajuda, muito esclarecimento, benfeitores amigos nos trazendo, né, oportunidades esclarecedoras, conselhos, elucidações a respeito do nosso comportamento, da nossa necessidade de melhoria moral, espiritual, intelectual. Então lá no plano espiritual nós temos a oportunidade de nos preparar na teoria, mas a prática é aqui. Quando nós esquecemos do passado e voltamos à Terra sem nenhuma ajuda, sem nenhuma colinha, né? Faça isso, faça aquilo, não erre novamente naquela missão que você deveria ter completado. Ou seja, a reencarnação, a primeira resposta dos espíritos, o propósito dela maior é o crescimento e o progresso. E os espíritos complementam, que eu considero uma segunda resposta, que é através da reencarnação
que cada um, diante das suas conquistas, do seu mérito, do seu esclarecimento, utiliza-se da reencarnação para que Deus haja sobre os homens. Aquela bela frase, né? Que Deus age através dos homens. É a segunda resposta desta questão. No planeta Terra, que ainda é um mundo de prova, né, de expiação, que tem sofrimento, tem alegria, coloca um espírito mais atrasado, outro mais adiantado. O objetivo disso aí é o que? É o quem sabe mais ensina os que sabem menos, que tem menos conhecimento. O objetivo é esse mesmo que Deus planeja? Sim, porque Deus é um grande pedagogo, né? Ele é um entendedor das nossas necessidades ao extremo. Nós podemos afirmar com 100% de certeza que Deus nos conhece muito mais do que nós a nós mesmos. Então, quando Deus coloca países, sociedades diferentes, porque existe uma finalidade para isso. Porque muitos espíritos ainda estão saindo, saídos do mundo primitivo, onde o instinto predominava, a lei do mais forte, né? As paixões exacerbadas. E através desse espírito um pouco mais adiantado, aqueles que estão na retaguarda têm o exemplo, têm a orientação, né? Para que aqueles que estão um pouco adiantados ajude no progresso daqueles mais atrasados. Deus e a espiritualidade nunca negou à humanidade, desde os primórdios, essa orientação. Sempre a humanidade recebeu espíritos missionários para dar exemplo, para dar conselhos, para dar orientação no bem conduzir das nossas vidas, né? Então é lógico que nós temos 3 revelações importantes. A primeira através de Moisés, a segunda o próprio Cristo que vem nos ensinar a lei do amor, e a terceira revelação que é a doutrina espírita. Ou seja, nós recebemos muito e às vezes não nos percebemos dessa grande orientação. Então nós espíritas temos uma grande responsabilidade sobre tudo isso. Já tivemos contato com a primeira revelação, já vivenciamos, experienciamos a segunda revelação e agora estamos estagiando na terceira revelação. No nosso planeta Terra, há lugares que ele só conhece a primeira revelação. É verdade. E pode um de nós ter vivido naquela época do Cristo. Você até jogado pedra nele, né? Eu acho que eu joguei pedra no Cristo. Pode ser também, né? Com certeza. É verdade. Agora, um espírito mais atrasado, outro com mais crescimento. Isso aí também serve para um aprender e o outro testar a sua tolerância, a sua paciência. Seria esse um dos objetivos também? Também. Então, a gente fica assim, não, mas por que um sujeito desse? Por que eu tenho que conviver com uma criatura dessa? Emmanuel, o mentor espiritual do Chico, ele nos disse que o maior instituto da face da Terra é a família. E no lar, ali se recebe todas as ferramentas necessárias para o nosso crescimento. Então, às vezes, tem pessoas que planejam, né, ter uma profissão, se especializar, ter pós-graduação, ter títulos, achando que isso é o maior desafio. E não é. O maior desafio de cada um de nós, na nossa condição atual, é a nossa família. É a convivência de espíritos que às vezes no passado foram adversários e que se reencontram para transformar aquele laço de amizade, de amor. Isso, aquele sentimento negativo num sentimento maior, porque a destinação de todo espírito é amar. Quer dizer que não existe o acaso. Não existe o acaso. Deus não trabalha, né, jogando dados, como dizia Einstein, né? Então existe um planejamento, uma arquitetura muito maior por detrás de tudo isso. Até para reencarnar, engenheiros espirituais, especialistas nas codificações genéticas, no propósito de escolher um determinado espermatozoide que tem um material genético específico, o próprio óvulo da mulher, que cada ovário produz um óvulo a cada mês, intercaladamente, como que dentre milhares de óvulos e espermatozoides, um é escolhido. É ao acaso? Lógico que não.
a espiritualidade, sabem identificar e atrair, né, ligando o perispírito daquele reencarnante ao espermatozoide para que ele seja o vencedor dessa corrida. Adentrando no óvulo, ali se inicia o processo da reencarnação. É interessante porque se fosse só nível de gene, quem poderia imaginar que o pai seria igualzinho, o filho igualzinho o pai, igualzinho a mãe, que a gente fala, por um pai bom, de uma mãe boa, pode ter um filho rebelde, muito rebelde, né? Sim. Então o espírito é individualizado, né? Aquele sujeito veio de outro lugar e veio ali para consolidar, receber. É assim que é feito, não é isso? Por exemplo, nós podemos ter pais extremamente cuidadosos, zelosos, inteligentes, né? Desenvolvidos bem intelectualmente, e ter um filho totalmente ao avesso. Né? E o contrário. Prova da individualidade espiritual. Nós podemos ter, por exemplo, pais ignorantes, rudes, e ter um filho altamente instruído, esforçado. Esse espírito pede vir naqueles pais bem organizados até para melhorar também. Né? Sim. Às vezes a questão prévia, antes do momento da reencarnação, muitos espíritos têm a condição de escolher o gênero de prova, né? Talvez ser recebido num lar onde ele vai contribuir para o progresso daqueles pais. Às vezes tem filhos que vêm para ensinar, né? Às vezes a gente tem a ideia ao contrário, que sempre os pais é que ensinam, sempre os filhos que são dependentes do ensinamento, da orientação paterna e materna. Há uma ignorância em algumas pessoas, em algumas criaturas, de que filho de bandido vai ser bandido. Não é verdade. Não é verdade. Porque não tem nada a ver. São de espírito individual. São espírito. Existe a questão do exemplo, né? Sim, mas mesmo no próprio livro dos Espíritos comenta, né? Se eu recebo, né, uma orientação, um mau exemplo, muito mas mesmo assim forte, pode ser diferente. Eu posso resistir, né, a essa influenciação. Então, dependendo da bagagem do espírito, do conhecimento, da vivência daquele espírito, ele vai falar, não, isso não é o certo. Apesar dos meus pais... Isso é um fato que existe, né? Muito existe marcante. Muito, né? E como nós sabemos, né, que o exemplo é muito forte, a orientação, a conversa, a verdadeira educação dos pais, eles têm que estar atentos a todo instante para mostrar aos filhos, né, aos educandos, qual o modo correto de se portar. Então, a verdadeira educação, ela começa até mesmo no ventre materno. Vamos dar uma paradinha agora. Vou mandar um recado agora a você, às pessoas que estão nos acompanhando em casa, a você internauta. O recado é o seguinte: nós queremos que você seja um voluntário para ajudar a Clínica Jesus de Nazaré, uma entidade que cuida de pessoas portadoras de transtornos mentais e pessoas da terceira idade. A clínica precisa da sua ajuda. Você pode fazer uma visita, levar a doação pessoalmente, pode, para não chegar lá de improviso, de última hora, não ter alguém para te receber, ligar e marcar o horário pelo telefone 3235-3129, 3234-8712. Ou via e-mail também. O e-mail é cdcristo.jesusndnazaré.mg@terra.com.br. Lembre-se, ajudar um doente mental e uma pessoa da terceira idade não é loucura. Nós aguardamos você. Meu nome é Valério, eu sou presidente da Casa Espírita Jardim da Prece. Todo segundo domingo do mês nós somos voluntários aqui na Clínica Jesus de Nazaré. Desenvolvemos várias atividades. A gente auxilia na questão do corte de cabelo, fazer barba, no café da manhã, no almoço e ainda conversando com os vovozinhos, tentando fazer uma manhã diferente. A nossa casa fica na rua Albertino Rodrigues, 193. Você também está convidado para ser voluntário, para auxiliar nessa questão. Venha nos auxiliar. Voltando,
entrevistar, né, com a entrevista, o Dr. Rondon Ikeda, do Centro Espírita Paulo Apóstolo, situado na Travessa José Caminho, número 170, no bairro Caseca, com o tema Objetivo da Reencarnação dos Espíritos. Quer dizer, Rondon, dá toda uma preparação, mas lá não... Eu falei assim, mas eu quero nascer lá no meio de um seio, numa família rica, não pode acontecer. E o Espírito deixa, é livre assim para escolher onde ele vai nascer? É interessante, Mauro, porque quando nós voltamos à matéria, ao corpo físico, nós temos o esquecimento desse passado, um véu do esquecimento é nos colocado. Mas quando estamos no plano espiritual, os nossos sentidos se expandem. O nosso rigor, o nosso juízo de nós mesmos é muito grande. Então lá nós reconhecemos as nossas deficiências. Então quando pedimos, ou às vezes imploramos para reencarnar novamente, nós temos plena consciência das nossas limitações, dos nossos equívocos, das nossas necessidades de reparação. Pedimos as provas que são convenientes para o nosso crescimento. Porque no plano espiritual, nós temos, muitos têm a consciência da necessidade de voltar ao corpo físico. Por que então tem mais pobre que rico? Porque isso é uma condição atual da Terra. Eles precisam de... Exato. Muitos precisam de experimentar a falta do necessário, de conviver com a miséria, com a doença, ter as dificuldades, né, as limitações em suas vidas para testar o orgulho, a paciência, a humildade, né? Tudo que nos acontece tem um planejamento divino. Então, nós às vezes nas nossas orações, nós pedimos muitas coisas, né, a Deus. Mas a gente deve entender, né, que tudo que Deus nos proporciona é realmente o que nós necessitamos. Nem tudo que a gente pede, às vezes será concedido. Mas aquilo que Deus manda é necessário, extremamente necessário. Se não fosse dessa forma, nós nos sentiríamos muito frustrados em relação à nossa experiência encarnatória. Porque nós não experimentamos, não passamos pelas matérias necessárias para que nós pudemos subir mais um degrau na nossa evolução espiritual. Então, estar novamente no corpo físico é algo que muitos espíritos almejam intensamente. Mas existe o contrário, espíritos que não querem reencarnar, espíritos rebeldes. E existe a reencarnação compulsória, aquela obrigatória, em que a espiritualidade identifica a necessidade daquele espírito voltar à matéria para continuar a sua evolução, o seu progresso. É interessante que no nosso mundo de expiação e provas, nós temos os extremos, diferente de mundos mais evoluídos, né? Então os mundos felizes, ditosos, celestes ou divinos, contempla uma evolução, um discernimento maior de nós mesmos e das leis de Deus. Então fica fácil, porque o espírito que se libertou da influência da matéria, o mundo espiritual que já não predomina mais o mal, o bem já sobrepujou o mal, isso fica fácil. Muitos espíritos na erraticidade, aguardando a sua reencarnação, às vezes podem ficar em dúvida. Será que eu vou dar conta? Poxa, da última vez eu fracassei. Será que eu terei forças para suportar isso? Muitos espíritos se arrependem até após a concepção. E muitos abortos espontâneos acontecem em virtude desse arrependimento. Se um espírito não se sente confortável, tranquilo, que aquele lar que vai recebê-lo, ali tem carinho, amor, tem uma expectativa agradável, foi uma gravidez planejada, com equilíbrio, boas vibrações, isso é um alimento espiritual. Mas o contrário, uma gravidez que não é desejada nem pela mãe, nem pelo pai, um lar que está confuso, que há dificuldades, né, vibratórias no ambiente, isso pode ser observado pelo espírito reencarnante como algo temeroso, como algo aflitivo
ao seu retorno à matéria. Eu ia até te perguntar sobre a felicidade do espírito no momento de reencarnar, mas eu quero fazer outra pergunta. Muitas pessoas que nos acompanham na espírita ouvem falar por quanto é lado, a reencarnação não existe na Bíblia, não sei o quê. A palavra reencarnação não existe, né? Porque é uma palavra nova, né? Criada por Kardec. Mas ela tinha outro nome, não é isso? Era ressurreição. Ressurreição. Né? Isso. Na Bíblia existem muitos termos relacionados à ressurreição. E porque ressurreição... a linguagem também era pobre. Exatamente. Porque o conceito ressurreição significa retornar novamente ao corpo. Ou seja, aquele corpo que teve uma morte clínica, né? O mesmo espírito que habitava aquele corpo retorna com os mesmos caracteres, com os mesmos conhecimentos, as mesmas lembranças. Não passar para a pessoa nos acompanhando e falar, mas eu já ouvi muita gente falar que não tem reencarnação na Bíblia, tá falando, sempre teve, né? Sempre teve. A Bíblia, como diz o Severino Celestino, né, é um repositório enorme de evidências da reencarnação. Então, um exemplo, Nicodemos, quando procurou Jesus para ter com ele uma conversa, Jesus lhe disse, em verdade vos digo, ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. Então isso é claro, direto e evidente. O exemplo que você deu, né? Jesus reunido com seus discípulos ao redor das cercanias de Cesárea de Filipe, né? Em que Jesus perguntou, que dizem o povo quem eu sou? Uns dizem que é Elias, Jeremias, né? João Batista. Mas Pedro, quem que você me diz quem eu sou? Você é filho de Deus Todo-Poderoso. Você é filho do Deus vivo. Ou seja, esses já detinham algum esclarecimento. A própria população já sabia desse entendimento da necessidade do Espírito retornar, não com o esclarecimento que a doutrina nos dá. Outra parte da Bíblia muito interessante, o cego de nascença, né? Em que Jesus, passando próximo a ele, junto com os discípulos, quem pecou, o pai ou sua mãe, para que ele viesse cego? Bom, se fosse os pais, seria algo estranho. Como que a justiça de Deus, né, tão bonita, permitiria uma pessoa inocente responder pelos erros dos outros? Isso não coaduna com a justiça divina. Mas, se uma pessoa errou, cometeu equívocos, é possível que ela responda perante a lei de causa e efeito com uma dificuldade física, como uma cegueira de nascença. Se ele não teve tempo de pecar nessa encarnação, onde que ele pecou? Em outra existência. Ou seja, quem tem interesse em estudar esses aspectos, né, de situações em que a Bíblia demonstra claramente a reencarnação, leia o livro do Severino Celestino. Tá? Existem vários capítulos. Então, livro também, Reencarnação na Bíblia, né? Entra no Isso, Reencarnação na Bíblia. Já tem tudo ali resumido. Rondon, em cima da hora, né? Agradecemos a sua participação. Nós queremos dizer que o Centro Espírita Paulo Apóstolo, situado nos Travessos José Caminho 170, qual os dias de reuniões públicas, pessoas que estão aqui no bairro Caseca, centro, está próximo? Então, lá no Centro Espírita Paulo Apóstolo, às terças-feiras existe o estudo e também nas terças-feiras tem o estudo do EAD, do ESD, né? Da FEB, e às quintas-feiras, às 20 horas, a reunião pública e o passe. Onde tem os palestrantes. Isso. Queremos agradecer a você que nos acompanhou em casa, lembrando que retornaremos na próxima semana, se Deus quiser e Ele quer, com mais uma entrevista, com um tema também para você, e você pode já estar informando os seus amigos sobre o programa Elucidações Espíritas. E acompanhar também pela rádio web, né? radiofraternidade.com.br, todos os domingos às 13 horas. Muito obrigado pela sua presença. E em outro momento eu vou te convidar para você vir com outro tema, tá bom? Tá combinado. Tá certo. Gente, um forte abraço.